Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu tenho um recado e um anúncio muito especial para vocês que acompanham o Set Point Podcast. A gente firmou uma parceria com a Nexus Next, os nossos amigos Lucas e Marcel, que é uma empresa que faz todos os processos migratórios de quem quer viver nos Estados Unidos. Então, se você tem a intenção, tem a vontade de vir para os Estados Unidos para trabalhar, para trazer seu negócio para cá, para tentar uma oportunidade aqui, eles são as pessoas certas para você conversar e entender como funciona esse processo e realmente aplicar para vistos e tentar uma oportunidade aqui. Então, se liga no recado do Lucas aí a seguir. Olá, amigos do Set Point Podcast. Eu sou o Lucas Negrin, da Nexus Next, e eu estou muito feliz em iniciar essa parceria com o Feijão, com o Peter. Muito obrigado por me permitirem falar sobre vida nos Estados Unidos. Vocês sabem que profissionais qualificados como nós somos essenciais para a economia americana, e é por isso que faz sentido a imigração. Então, se você tem um bacharelado, se você tem anos de experiência no Brasil na sua área, os Estados Unidos está de portas abertas. Então, a nossa empresa é especializada em todos os tipos de vistos imigratórios e também negócios nos Estados Unidos. Se, por exemplo, você quiser trazer a sua empresa para cá ou criar um negócio do zero, a nossa empresa é especializada nisso e de mãos dadas vamos construir um futuro muito bacana. Então, um forte abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa empresa. Espero que essa parceria seja apenas o começo de uma jornada incrível e todos nós vamos nos ajudar aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço e bom programa aí para vocês! Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. Boa! E hoje mais um episódio super especial com um super amigo, um cara que eu considero um dos maiores vencedores que eu conheço. Não tem um cara que não fale dele com um sorriso no rosto e com muitas boas histórias para contar. Então, sem muito mais delongas, seja muito bem-vindo, meu amigo Guilherme Tênis, o famoso Fiapo. Seja bem-vindo, Fiapão. Valeu, César. Valeu, Peter. Obrigado pelo convite. É um prazer, cara, estar aqui com vocês. Oh, prazer é todo nosso, Fiapo. Tem uma visitante aqui. Hi, say hi to the camera. Ai, Eu tô aqui no meu escritório e Boa, close the boa. door, ok? Thank you. Sorry. Desculpa, pessoal, é que eu tô aqui no meu escritório e, obviamente, tem pessoas que trabalham aqui também. Bom, Fiapão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um grande prazer. Quando a gente idealizou o nosso podcast, você foi uma das primeiras pessoas que a gente considerou aí para trazer como convidado. E a gente tinha uma. Quando a gente conversou, né? Quando eu conversei com você para te convidar para fazer esse podcast, a gente teve um insightzinho, porque foi logo antes da Olimpíada, né? E eu falei assim, pô, Fiapo, vamos deixar para fazer esse nosso episódio depois da Olimpíada, porque eu tenho certeza que vem outra medalha. E dito e feito, né? O cara sempre que vai para a Olimpíada volta com uma medalha na bagagem. Mas aí a gente vai chegar, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho do Boa. currículo do Fiapo. O Fiapo, fisioterapeuta de profissão, de formação, né? E tem um currículo extenso pra caramba. Começou lá no Rio de Janeiro e os principais trabalhos foram no Rexona, que tiveram vários nomes, né? Rexona Des, Unilever, Sesc, que teve a sede lá em Curitiba inicialmente, depois foi para o Rio. Trabalhou lá nas seleções brasileiras feminina de 1996 a 2000, na seleção masculina de 2001 a 2016, que foi aquela época de ouro da seleção masculina de voleibol. E aí fez a transição para os Estados Unidos como técnico, teve
passagens pelo Coast Volleyball Club, que é um dos maiores clubes aqui dos Estados Unidos, na seleção americana de voleibol de praia, com a base, que eu tive o prazer de trabalhar com o Fiapo lá nas categorias de base, com a April Ross e a Alex Kleinman, que foram campeãs olímpicas em Tóquio 2021, foi técnico dos Estados Unidos no Pan-Americano do ano passado, 2023, né? Aí no SVC, no Southern California Volleyball Club, aqui, que eu também tive o prazer de trabalhar com o Fiapo, e na seleção do Canadá, e agora tem um projeto propriamente dele, que é o Brusa, né? Fiapão, vamos resumir um pouquinho essa sua história linda no voleibol, começando pela sua profissão, com a sua formação original, que é de fisioterapeuta. Então, nos conte aí como foi o começo da sua história no voleibol e, poxa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, o voleibol entrou na minha vida muito cedo, né? Eu comecei a jogar vôlei com 10 anos. Teve a passagem como atleta também, desculpa, eu não falei de passagem como atleta, mas teve uma grande história como atleta também. Um atleta foi uma história mediana para baixo. Mas o vôlei fazia parte da minha família já, né? Desde cedo. Minha mãe foi atleta de vôlei, eu tenho um tio, né, que foi treinador de vôlei, foi professor de vôlei da Universidade Federal do Rio por 40 anos. Então, o vôlei já era um esporte que fazia parte da família. E eu comecei a jogar muito cedo, com 10 anos, brincando no terraçozinho na casa da minha avó, né, no Rio de Janeiro, em Botafogo. A gente amarrava uma cordinha na árvore, uma outra cordinha na janela da casa dela, e ali a gente ficava horas, né, jogando vôlei, e grandes craques passaram por ali, né? O Tandy, por exemplo, é um exemplo maior de um campeão olímpico que todo dia praticamente estava lá jogando a pelada com a gente e tal. Então, fui um jogador, né, mediano, assim, né? Tive bons momentos na minha adolescência, até 17 anos, mais ou menos. Cheguei a jogar uma temporada em Portugal, né, profissionalmente, com 19 anos. Mas aí, quando eu vi que eu não ia, né, seguir muito em frente, não ia chegar no meu objetivo, meu sonho, né, que eu acredito que seja o sonho de qualquer adolescente, né, que comece a jogar vôlei, que é jogar na seleção brasileira, enfim. Eu até cheguei a jogar na seleção brasileira sub-17, mas eu vi que eu não ia muito longe. Eu falei, bom, não vou insistir porque não é aí que vai ser o meu futuro, não vai ser como jogador de vôlei. E eu comecei a estudar fisioterapia, né, que é a minha profissão, é o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, na verdade. E eu já tinha alguns contatos com o Bernardinho, né, ao longo da minha vida. Eu joguei no Flamengo quando eu era ainda juvenil, na época que ele estava já se aposentando, e a gente chegou a jogar junto. Eu ficava ali, né, eu era o 13º, 12º jogador do adulto, e a gente treinava junto e tal. Ele me deu algumas caronas, que ele morava perto da minha casa, então depois a gente estudou na mesma universidade. Olha, quer dizer, eu estudei, ele jogava pelo time da universidade, e a gente também foi muito junto, de carro, então o meu início da relação com ele foi por aí. E aí, depois de formado, né, em fisioterapia, eu já tinha experiência, trabalhava numa clínica muito bem conceituada no Rio de Janeiro, de fisioterapia do esporte e tal. E a minha chegada para trabalhar com vôlei foi meio, não por acaso, mas eu acredito que ele já tinha isso em mente, mas o encontro foi meio casual, assim. Eu estava chegando na praia e ele passou correndo, pô, preciso falar contigo, não sei o quê, aquele jeito dele falando rápido e tal. E aí eu falei, não, tô aqui, tal. E aí ele voltou na corrida, parou ali e falou, cara, ele estava na seleção feminina em 96. Falou, a gente está com um problema, a gente começa a treinar daqui a
um mês, mais ou menos, né? E a Ana Moser, na época, era a maior atacante do Brasil, né? Uma das maiores atacantes do mundo. Ela tinha feito uma lesão de joelho, de cruzado anterior, e, e eles estavam precisando de um outro fisioterapeuta para ajudar junto com as outras meninas, né? Na época, o fisioterapeuta era o Jorge Santos, que era um militar, né? Um sargento do Exército e tal. E ele falou para mim: o Santos vai ficar muito com a Ana Moser, né? Porque a gente precisa tentar botar ela em condição de jogar, mas as outras meninas precisam de alguém para dar o suporte a elas, tal. Você tem interesse em trabalhar com a gente, tal, como um assistente, tal? Eu falei: não, claro, né? Na verdade, eu tinha pouco tempo de formado e minha vontade, meu sonho era trabalhar dentro do esporte, né? Com a fisioterapia do esporte. E aí apareceu uma oportunidade dessa, trabalhar com o vôlei, né? Que é o meu esporte, o esporte que... E assim eu comecei como um assistente de fisioterapia em 96 para a seleção que estava treinando para Atlanta, né? Para a Olimpíada de Atlanta, e acabaram conseguindo a primeira medalha, né, de bronze, a primeira medalha olímpica do vôlei feminino do Brasil. E aí, a partir daí, eu passei a fazer parte do grupo, né, da comissão técnica. E em 97 surgiu o Rexona, em Curitiba, né, no Paraná. E como o fisioterapeuta ele era militar, ele não tinha condição de se ausentar do Rio de Janeiro, né? Eles me convidaram. Bernardinho, Tabachi, Zé Inácio, que já eram, né, já faziam parte. Falou: vem cá, a gente está indo para Curitiba, a gente tem um projeto de, né, criar um novo time, um projeto social junto, tal, e a gente queria saber se você queria ir com a gente. E aí foi aí que a porta se abriu, né? Eu não pensei duas vezes em aceitar a proposta, né? E seguir para Curitiba, e a partir daí eu automaticamente passei a ser o fisioterapeuta principal da seleção, e porque a seleção passou a treinar em Curitiba também, enfim. E aí eu entrei nesse grupo aí, assim começou a minha história com o Bernardinho. Então, e a gente vai, obviamente, a gente vai citar o Bernardinho aqui várias vezes, porque com certeza ele faz parte você faz parte dessa história de tantas glórias que ele e a comissão técnica, incluindo você, deram para o Brasil. E, pô, explorando mais esse assunto e essa conexão que vocês tiveram, qual a importância de ter trabalhado com esses caras? Não só com o Bernardinho, né? Mas o Bernardinho, o Tabacho, o Hélio, o Zé Inácio, o Chico, todos esses caras, o Rubinho depois nas comissões técnicas da seleção. O que isso te trouxe de influência para depois a gente chegar na sua carreira de técnico? Cara, eu acho que tudo, né? Tudo. Eu tinha um conhecimento de vôlei da época de jogador, né? Eu tive alguns bons treinadores ao longo, né, da minha curta carreira, enfim. Mas a partir daí é que eu passei a entender realmente o voleibol como um esporte de alto rendimento, né? Então, eu como um ex-jogador, né? Eu como um fisioterapeuta ex-jogador, eu participava muito dos treinamentos, assim. Eu praticamente não, eu estava 100% integrado ao treinamento todos os dias, né? Treino da manhã e da tarde, eu estava lá dentro da quadra. Então, ajudando e subindo no caixote para atacar a bola, ou até jogar também contra as meninas. Então, cara, isso se prolongou por 20 anos, né? Então, Tanto que eu até acho... num certo momento você até chegou a ficar no banco, né? E trabalhar como um assistente mesmo, né? Na hora do jogo. A partir de 2012, na Olimpíada de Londres, né, eu tentava ajudar de todas as formas, né? Aliás, isso sempre foi uma característica das equipes do Bernardinho, de um modo geral, né? A gente não tinha muita frescura, né? Tipo,
Ah, Sim. eu só faço isso, eu só faço aquilo, eu só faço a minha. Então a gente ajudava sempre em tudo que era possível, na verdade, né? O Bernardinho, pô, entrava de joelho lá para enxugar a quadra com a toalha na mão, né? E isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Eu falei, bom, aqui não tem esse negócio, eu só vou fazer isso, eu só vou. Então, eu comecei a trabalhar junto com a Robertinha, né, que era a nossa responsável pela estatística, né, pela parte de filmagem, vídeos e edições. E eu fui aprendendo também algumas coisas nesse sentido. Eu aprendi a manusear o programa de estatística, né, que foi criado por ela, né, enfim. Então, eu ajudava nesse sentido. Então, nos jogos, né, antes de eu sentar no banco, eu ficava junto dela, né, na parte de trás da quadra, né, ela ficava focada no adversário, né, e eu ficava focado no nosso time, né, eu sempre com um fone no ouvido, em contato com alguém no banco, né, no primeiro momento o Chico, depois o Rubinho, e passando as coisas que eles me perguntavam, né, tipo, pô, essa bola passou aonde? Né? No meio do bloqueio, passou por fora, por dentro. E a gente ia ajustando essas coisas durante o jogo, né? Pelo vídeo. Então, automaticamente, né? Eu fui entrando nesse processo ali, né? Da parte técnica também. Né? E aí, a partir de 2012, foi mais um membro, né, foi aprovado para ficar no banco, né? Verdade. Eram 4, passaram a ser 5. E aí na escolha, né, falar quem vai sentar, tal, não, traz Fiapo que ele pode ajudar de todas as formas, né? Ele pode ajudar na parte médica, né? É, aconteceu alguma coisa e tal, eu estava ali. Mas eu ajudava também nas outras coisas. Eu fazia o programa, né? Eu pedia lá o tempo, eu dava a plaquinha para substituição. Então, hoje nem tem mais a plaquinha, eu acho, mas, enfim, eu fui sendo automaticamente, né? Eu fui me introduzindo, né, ali na parte técnica. Foi uma coisa natural, assim. Sim. E você é um dos caras que conta história, as melhores histórias de voleibol que eu conheço. Eu tive a sorte de dividir quarto com o Fiapo na seleção e em algumas viagens do clube, e tem muita história boa. E tem alguma história assim, interessante dessa situação de ficar no banco, de ajudar na parte técnica que você pode contar aqui pra gente, assim, de alguma curtinha, assim, de interessante, engraçado. Não, tem muitas, né, cara? Mas a mais engraçada foi exatamente nessa Olimpíada, que foi o primeiro, né, o primeiro jogo que eu fiquei no banco, assim, na minha vida, assim, né, junto com esses caras, né? Uhum. E todo mundo sabe, né, como que o Bernardinho era, né? Agora ele está melhor, agora ele é outro Bernardinho, né? Eu vi ele na Olimpíada agora, em Paris, pô, mas ele realmente era um cara, né, com energia lá em cima, né? Né, super intenso. E aí o meu primeiro jogo, eu lembro, a estreia foi contra a Tunísia, né? E o jogo começou, né? Pô, estreia na Olimpíada, Tunísia, né? Nosso time era muito bom, né? E aí o jogo começou, primeiro set 3-0 para a Tunísia, assim. Mas o primeiro set, né? 3-0, 3-0 ali e tal. E o Bernardo desesperado, e berrando, vamos! E aí, logo ali no início, eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha visto assim de tão perto, né? Quer dizer, no clube eu já tinha visto, né? No Rexona eu ficava ali no banco, mas sei lá, Olimpíada, eu acho que é uma coisa diferente, né? E aí uma hora ele virou para trás, eu falei, cara, calma. Falei, calma, o jogo tá só começando, tá 3-0, primeiro jogo, calma. Aí ele olhou assim para mim com a cara de, sabe? E falou assim, ó, você fica na tua aí, que senão você sai do banco agora, hein? Tipo assim, você sentou agora, mas você vai embora agora também e tal. Mas aí, assim, 15 segundos depois,
Aí ele já olha para trás e já fala: não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu falei: cara, calma, vai dar certo, tal. Tá só começando. Mas, cara, são muitas histórias, né? Porque foram muitos anos ali perto Uhum. e E dessas se a gente for contar aqui, a gente precisa vamos muito fazer, aí a tempo. gente tem que fazer um podcast só para contar as histórias. E aí É isso aí. aí já pode deixar marcado porque essas histórias vão estar num livro, né? Já vai ter um Se Deus livro. quiser, né? Vamos ver. O livro eu tenho acompanhado aí, já tive a honra e a sorte de ler alguns pedaços do livro do Fiapo que vem em breve, hein? Uau! Espero, Vem um espero, livro. espero. Aí eu Tá vou ter difícil, cara. Tá andando devagar, mais mas um vamos embora. amigo escritor de livro, porque esse aí que tá do meu lado já escreveu um livro, é isso aí. Peter, manda bala. Piapo, pessoalmente, então, agora, obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Mas antes de eu fazer a minha pergunta, a que eu quero fazer mesmo, eu tenho que fazer uma outra pergunta. De onde raios veio Fiapo? Porque é para contar a história, vamos contar a história. Vou contar a história. É publicável essa? Deve ser, né? Não, isso aí, cara, não escondo de ninguém, não. Como eu falei, eu comecei a jogar vôlei com 10 anos de idade, Uhum. né? Então, eu realmente, em clube, né? Então, esse meu tio, que eu já falei sobre ele e tal, ele me levou eu morava perto do Botafogo, né? Eu morava no bairro do Botafogo, perto do clube do Botafogo. E aí um dia ele falou: não, vou te levar lá na escolinha do Botafogo, porque o professor foi meu aluno, não sei o quê, ele é muito bom, tal, tal, tal. E aí a gente foi andando no clube e tal. E quando eu cheguei lá, o Mirim, que era a primeira categoria, né, da época, que era até 13 anos, o Mirim estava treinando. E por coincidência, o treinador do Mirim do Botafogo também tinha sido aluno do meu tio na faculdade. Aí aquele jeito, o professor Afonso, não sei o quê. Aí falou: trouxe meu sobrinho aí e tal para a escolinha, mas hoje não tem escolinha. Ele falou: não, bota ele aí para treinar com a gente, tal, no Mirim. E aí ele me botou lá. Eu comecei a treinar lá com os meninos e tal. Cara, eu era muito pequeno, assim, sabe? Eu era muito magrinho mesmo, assim, aquele, né? E aí Eu tô até imaginando. aí no meio do treino, o João, né, que o treinador, João Siqueira, que jogou na seleção brasileira, jogou o Mundial Juvenil, se eu não me engano, no Rio, em 77, alguma coisa nesse sentido. Esse ano foi 81, quando eu comecei a chegar. Quando eu comecei a jogar, lá, eu cheguei no Botafogo. Aí, no meio do treino, ele esqueceu meu nome. Aí ele foi me chamar para fazer não sei o quê. Ele falou: ô, fiapo de gente, vem cá. Porque eu era muito pequenininho, né? E aí os outros meninos acharam engraçado, tal. Aí, fiapo de gente, fiapo, 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 cara. E isso já fazem 42 anos que nunca mais o fiapo saiu de mim. Nunca deixou de ser um fiapo de gente. É, Pelo menos às no vezes, nome. às vezes as pessoas brincam, né? Até hoje, assim: nossa, mas você tá bem, você tá magrinho. Eu falei: pô, mas o meu apelido é fiapo, né? Eu tenho que, Tem que fazer jus. tem que fazer justo, me cuidar, Cara, tal. cara mantém a forma só para justificar o apelido. Tá Tá certo. certo. Apelido, tá vendo? Já me ajuda. Muito bom. O Fiapo, eu só queria falar o seguinte, cara. Isso que você falou de não ter a frescura enquanto você trabalhou com o Bernardo, isso acho que já é uma baita de uma lição para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, que muitas das pessoas que foram ou que têm sucesso hoje, elas saem da sua zona de conforto, que talvez teria sido muito confortável para você só atuar nas questões em que o fisioterapeuta era necessário. E não tem nenhum problema nisso, né? Você foi contratado para ser o fisioterapeuta, você trabalhar como fisioterapeuta. No entanto, eu já percebi que muitas das pessoas com quem nós conversamos, é assim, tem aquela coisa a mais, primeiro, de ter a curiosidade e de ter, eu quero aprender, né? Eu quero aprender, eu quero estar envolvido de alguma forma, e isso acaba, vamos dizer assim, extravasando para além da tua área de atuação principal. E
Cara, eu sei que tem muita gente que fez isso, mas eu acho que essa é uma primeira lição que a gente pode aprender. Fazer o que for necessário da melhor forma que você pode fazer com os recursos que você tem. Acho que isso foi uma coisa muito legal que ficou marcado aqui na tua fala, na tua primeira fala. Mas depois dessa história brilhante no Brasil, com as seleções brasileiras, você veio para cá, para os Estados Unidos. Minha pergunta para você é: por quê? Por que que você veio para cá? Cara, por alguns motivos, assim, né? Eu não tenho motivo, fui por isso, né? A gente, eu depois dessa Olimpíada de Londres, né, que eu citei, eu já tinha conversado com o Bernardo que eu estava pensando em sair da seleção, né, depois de Londres, porque já eram, né, foi 97, 12, que 16 anos, né, que eu já estava ali praticamente e, cara, é uma vida sacrificante, assim, né, enquanto você é solteiro, por exemplo, né, jovem, solteiro e tal, é uma vida maravilhosa, assim, porque, cara, você está viajando toda hora, você está conhecendo o mundo, você está, né, ganhando experiência, vendo outras culturas, né? Mas depois que você casa, né, você constrói uma família, tal, passa a ser muito difícil, assim, né? Você se ausentar de casa praticamente o tempo todo, porque eu ainda tinha o clube, né? Então eu vivia 6 meses viajando ao redor do mundo e mais 6 meses viajando pelo Brasil, né? Durante a Superliga. Então eu realmente estava cansado disso, né? E em 2000 e alguma coisa, não lembro, 2014 ou 2015, a gente fez uma viagem em família, eu, minha esposa e minhas 2 filhas para Califórnia, né? Para cá, para Califórnia, que a gente queria conhecer, enfim. E aí aqui eu tenho grandes amigos, né? Eu tenho o Loyola, o Anjinho, né? Que são, né, referência aí no vôlei de praia e tal. E os dois jogaram comigo, a gente tem a mesma idade e cresceu junto, enfim. E eu nessa viagem eu passei o Natal na casa do Anjinho, né? Eu lembro que ele me recebeu, abriu a porta, e aí, fiapão, não sei o quê, né? E aí eu entrei para a casa dele e a porta ficou aberta, né? Aí eu falei, você não vai fechar a porta? Ele falou, não, não, deixa aberto, que minha filha tá brincando aqui na casa do vizinho, então ela vem e volta, as crianças entram aqui e tal. Eu falei, caramba, a porta do cara fica aberta, né? Assim, para a rua, né? Então isso é uma coisa que, no primeiro momento, me chamou atenção. Eu falei, cara, deve ser muito bom viver assim, né? Você sem a preocupação de que ninguém vai entrar na sua casa, ninguém vai te assaltar, ninguém vai. Então, isso foi a primeira, né, primeira boa impressão que eu tive, né? E aí, cara, a viagem foi maravilhosa, né? Pô, o clima muito parecido com o Brasil, né? Calor, sol, praia. E para juntar isso, né? A minha filha mais velha, na época, ela tinha um sonho de estudar aqui, né? Na época existia aquele musical, aquela série musical High School Musical, né? Que era uma febre, né? Lá em casa, pô, eu sabia todas as músicas do High School Musical, porque eu via. E a Renata, mais velha, ela falou, pô, eu queria viver isso, né? Ter a oportunidade de viver esse, né, esse mundo da high school, assim, né? Então a gente começou a pensar nessa possibilidade, né? A gente falou, pô, cara, em Londres eu acabo, né? E a gente não, não, na verdade eu tinha pensado em Londres e tal, mas aí a gente perdeu a medalha, né? Em Londres, aquela forma horrível, né? Contra a Rússia, que Nem ela vamos, ficou nem vamos tocar nesse é, assunto. marcar e tal. E aí eu conversando com o Bernardo depois, ele falou, pô, Fiapo, dá uma pensada aí e tal, pensa que daqui a 4 anos a Olimpíada vai ser na nossa casa, né? Na nossa cidade. E, porra, é uma oportunidade bacana da gente tentar recuperar aquilo que a gente, né, deixou escapar em Londres, né?
E aí eu lembro que eu conversei em casa, tal, todo mundo, não, pai, fica, a gente vai poder ver, a gente vai ser aqui no Brasil, tal. Eu acabei ficando em 2016. Mas aí, por conta dessa vinda para a Califórnia, né, esse desejo da minha filha e tal, eu comecei a ver a questão de vistos, procurei um advogado, ele falou, não, é possível, né, que você consiga um visto e tal, até um green card. Cara, e aí a gente decidiu que depois, né, da Olimpíada do Rio, independente do resultado, enfim, isso era uma coisa que estava resolvida, a gente ia tentar, né, viver na Califórnia. A gente ia vir para cá e tentar uma vida nova, né? Começar do zero. Eu teria fechado um ciclo, né, de exatamente 20 anos, né? Na verdade, 21 anos, mas como oficial, né, da equipe, 20 anos. E eu achei, cara, 20 anos é um número bonito, assim, né, para a gente fechar uma história e tal. E aí foi assim que eu vim, cara. Eu vim, né, acreditando numa mudança de vida mesmo, né, na tal da sair da zona de conforto, é, e tentar, cara, tentar uma coisa nova. Eu achava que né, a minha experiência podia me ajudar nesse sentido, né? E foi assim, cara, foi assim que a gente veio e, cara, graças a Deus deu tudo certo. O início realmente é sempre muito difícil, Vamos mas falar sobre isso. Como é que foi esse início é, aqui? Como é que foi se mudar para Califórnia? Porque acho que seria arriscado dizer todo mundo vem para cá em busca dessa, né, melhor qualidade de vida. Acho que é pelo menos um fator que pesa muito, principalmente para quem tem família ou para quem está pensando em começar uma família. Mas eu não conheço ninguém que veio para cá e teve um começo fácil. é, Como é que é foi o teu difícil, começo né? aqui? Cara, para começar, a minha esposa e minhas duas filhas, elas vieram antes de mim. Tipo assim, a Olimpíada do Rio acabou num domingo, Uhum. dia 21 de agosto. Aliás, anteontem, né? Fez Isso, oito 8 anos, 8 anos. 8 anos. Muito legal. No dia 24, foi uma quarta-feira, seguinte à final olímpica, a gente entrou no avião e veio para cá. Uau! É, tipo assim, já estava com tudo pronto, tudo, né? Só que eu ainda tinha um contrato com o Rexona Hum. até 2017, até a outra temporada, até o final da próxima temporada, né, do clube. Então eu vim com elas, eu fiquei 10 dias aqui, eu tinha 10 dias mais ou menos para arrumar uma casa, botar elas numa casa, uma casa decente, né? Comprar um carro para que elas pudessem se locomover, né? Matricular as meninas na escola, e eu tinha que voltar ao Brasil. E elas Quase ficaram nada para aqui fazer. Quase nada. 10 dias, em 10 dias. Que por sinal foram 9, porque depois que eu cheguei aqui, o Renan me ligou. Renan, que depois veio ser treinador e tal, e na época ele era da CBV, né? Como ele era um coordenador de seleções, tal, na época da Olimpíada do Rio, ele me ligou, ai, Fiapo, vai ter um jogo aqui, exibição no estádio do Atlético Paranaense, tal, para comemorar a medalha. Pô, você vai vir? Pô, estamos contando contigo aqui. E aí eu cheguei para minha mulher e falei, ó, não vão ser 10 dias, não, vão ser 9. Eu vou ter que voltar antes, tal. Enfim, então esse primeiro momento foi difícil, porque primeiro a família ficou, eu voltei para o Brasil, né? Então, nesses 10 meses, foram 10 meses, né? A gente se viu só 2 vezes. Elas foram para o Brasil no Natal, eu vim para cá no meu aniversário, que é em março, né? Que é no mesmo dia da minha filha. Mas aí depois que eu cheguei, elas já estavam mais ou menos adaptadas, mas eu tinha que começar do zero, né? Eu falei, cara, muito interessante, porque eu ganhei o meu green card, né, por conta das minhas habilidades extraordinárias em fisioterapia, né? Só que chegando na Califórnia, eu não podia atuar como fisioterapeuta, porque eu não tinha a licença
de fisioterapeuta, né? E para eu conseguir essa licença, eu teria que fazer praticamente tudo de novo, né? Entrar numa faculdade e estudar 4 anos para conseguir validar o meu diploma, enfim. E aí, cara, entrou a história do treinador na minha vida, né? Porque, como a gente falou aqui anteriormente, né? A gente acaba aprendendo, né? Ganhando experiência ao longo de tanto tempo. E aí o Loyola, né? Foi o primeiro, né? Amigo que me abriu algumas portas, assim, né? Como treinador de vôlei de praia, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, até 2016. Então ele me chamou e falou, cara, vem me ajudar. Ele é um cara super conceituado, de renome, enfim. Então ele tinha vários atletas que treinavam com ele, times e aulas privadas, enfim. Falou, cara, vem me ajudar porque eu não estou dando conta de tudo que eu tenho para fazer. E aí foi aí que começou, cara. Eu dirigia para caramba porque a gente morava em San Diego e ele vivia em Los Angeles, né, em Manhattan Beach. Então, eu dirigia praticamente 2 horas, né? Ficava 2, 3 dias em Manhattan, ali, Hermosa, tal. Dormi muitas noites na casa dele, ajudava ele no que era preciso, tal. Conseguia fazer um dinheirinho e tal, voltava para San Diego, né? Então, o início foi duro, assim, porque muito deslocamento, né? Ninguém me conhecia, e aí o vôlei começou, as pessoas começaram a gostar um pouco das minhas ideias, das coisas que eu propunha, né, nos treinamentos, algumas coisas diferentes que eram feitas aqui. E assim começou, cara. O início foi difícil, mas foi prazeroso, assim, porque foi uma nova possibilidade que se abriu, né? Então foi bacana, assim. Hoje, 7 anos depois, eu não me arrependo, não. Foi difícil, mas Legal, foi bom. legal. E em algum Uhum. momento você ingressou para trabalhar na USA Volleyball, né? Quando que foi esse teu ingresso na seleção americana e como que foi? Na realidade, antes da USA Voleibol, eu comecei a trabalhar com a Alex Kleinman, né, que depois, Sim, né, veio jogar com a April Ross e tal. Ela tinha jogado no Brasil, né, no indoor, 2 temporadas. A gente tinha sido adversários, né, do Rexona. Ela jogou em Uberlândia, no Ela Praia jogou no Clube. Praia Clube, né? Jogou no Praia Clube, 2 isso. temporadas. E aí um dia eu encontrei com ela, assim, tipo, eu andando ali pela ciclovia ali de Hermosa e tal. Ela vinha andando com um saco com 10 bolas de vôlei de praia, assim. E ela olhou assim, fiapo, né? Ela fala português, né? Ela até brinca, hoje ela diz que ela não fala mais, né? Mas ela fala ainda bem, mas 7 anos atrás ela tinha acabado de chegar no Brasil, ela falava fluente português. Fiapo, você aqui está passeando, tal? Eu falei, não, estou morando aqui, estou morando em San Diego, tal. Resolvi me mudar com a família. Ah, que legal, tal. E o que você está fazendo, tal? Eu falei, tô trabalhando aqui na praia, estou ajudando, né, o José, né, o Loyola. José. José, Interessante. A galera chama o Loyola aqui de José. José, eu estou ajudando ele aqui e tal, tô aprendendo, né, um monte de coisa, tal. E aí ela falou, pô, então talvez, de repente, se você quiser, de repente você pode me ajudar, né? Eu também tô querendo jogar na praia, não quero mais jogar indoor, tal. Eu não tenho um treinador, não tenho uma estrutura, tal, mas tem umas bolas aqui, de repente, se a gente quiser, né? Aí eu comecei a trabalhar com ela, assim, pessoalmente, né? Tipo assim, eu vinha, né? Esses dias que eu passava em Los Angeles, eu trabalhava com ela umas 2 vezes na semana, Hum, né? Só eu e ela. E assim eu comecei a ter contato com essas jogadoras, né? Assim, profissionais do vôlei de praia. E a partir do momento que ela foi convidada, né? A April convidou ela para trabalhar, para jogar com ela. Ela me ligou e falou: pô, Fiapo, obrigado, pô, você me ajudou muito e tal, mas agora eu fui escolhida, tá? Pela April, eu vou jogar com ela. Eu falei, cara, show,
boa sorte. Eu acho que vocês têm condição de fazer um grande time, né, de vôlei Só de para praia e tal. contextualizar, na época a April Ross já era medalhista olímpica, já tinha ganhado uma Do, prata em Londres e um bronze no Rio. no Rio, ela estava em busca de uma parceira, porque ela tinha aberto a parceria dela com a Walsh, né, do Rio, É. e ela acabou escolhendo a Alex, né, que era uma jogadora nova na praia, mas pô, com um potencial absurdo, assim, né? Pô, fisicamente enorme, pô, Enorme. tecnicamente muito, muito boa, Uhum, né? muito. E aí eu, pô, dei boa sorte e tal, e falei, vai com tudo que vocês vão arrebentar aí. E continuei minha vida, né? De Los Angeles, de San Diego, dirigindo e tal. Aí a Alex me ligou, tipo assim, uma semana depois, 2 semanas depois, falou, Fiapo, eu conversei aqui com a April, é, e a gente acha que eu falei de você e tal, e ela gostou muito da ideia, de repente, de trazer você para trabalhar com a gente. E na época a treinadora era a Jen Cassie, né, que tinha sido a parceira da April em Londres, mas que não era uma treinadora, né? Ela era uma ex-jogadora, amiga da April, que estava ali ajudando, né, nos treinamentos e tal. Cara, e assim eu comecei a trabalhar com elas, assim. Eu fui super bem aceito por todo mundo, né? Pela April, pela Alex, pela Jen, e eu passei a fazer parte desse time, né? E cara, e aí a gente trabalhou, foi ótimo, assim. Depois a Olimpíada foi adiada por conta da Covid. Aí elas trocaram a treinadora, né? A Jen não podia continuar, aí veio a Andy Akers também, que cara me recebeu super bem. Na verdade a gente recebeu ela porque eu já estava, né? Mas sei lá, era uma nova, não sabia se ela ia querer continuar, né? Comigo, não, claro. Aí a gente fez esse time aí e, pô, graças a Deus, as meninas mandaram super bem, né? E ganharam a medalha lá de ouro em Tóquio, enfim. E aí, cara, o César conhece bem, né? A gente tem uma outra brasileira aqui que coordena toda, né, a parte das categorias de base da USA Voleibol na praia, né? Que é a Gabi, né? E que o Loyola já estava nesse processo. A gente tem alguns camps ao longo do ano, né, das categorias. E o Loyola falou de mim, ela acabou me chamando, e aí eu entrei, né, nesses camps da USA Voleibol. E aí nisso eu fui até como treinador de 2 campeonatos mundiais, né, masculinos, o Sub-19 e o Sub-21. E aí depois, cara, já estava dentro da USA, o Loyola começou um novo programa também de seleção nacional, de desenvolvimento de atletas tal. Aí me chamou para trabalhar com ele. Enfim, aí eu já estava, né, dentro da USA Voleibol, enfim. E isso rolou até dezembro do ano passado, né, quando o Loyola saiu, aí eu acabei saindo também depois da saída dele. Cara, e olha só, essa experiência tua no indoor e na praia, eu imagino que deve um monte de ideia deve pipocar na cabeça, porque você trabalhou com clube aqui também, né? Com indoor, categorias de base, e aí traz Isso. coisa da praia pro clube, pro indoor, leva coisa do indoor pra praia e fica esse intercâmbio. Imagino que deve ser uma coisa muito louca na cabeça de quem tem isso, né? O Feijão tá, tá aqui assim, ó, concordando. Então, minha próxima pergunta é nesse sentido. Para você, quais são as maiores diferenças entre o indoor e a praia, com essa tua experiência que você tem hoje? Cara, eu posso afirmar assim que são 2 esportes diferentes, né? Apesar de ser voleibol, Uhum, são 2 esportes diferentes, tá? Mas que por outro lado se completam, assim. uhum, É muito doido, assim, porque eu tinha zero experiência na praia, né? Então o que eu fiz no meu início na praia, né, foi trazer a minha experiência do indoor, né, da forma como eu aprendi, né, eu via os caras trabalhando no indoor e tentar adaptar para a quadra, para a areia, para a praia.
né? Porque aqui nos Estados Unidos, de um modo geral, não posso generalizar, mas de um modo geral, não se trabalha muito tecnicamente na praia, né? Eles trabalham muito taticamente, muito jogo, muitas situações de jogo, situações de pressão, mas não se trabalha muito especificamente, né, a técnica. E eu acho que eu trouxe isso um pouco do indoor, né? Eu acho que acredito que tenha sido por isso que eu fui bem aceito, né, no time da April e da Alex, porque elas achavam que isso era necessário, né? Elas conseguiram ver a necessidade de você trabalhar tecnicamente, nem que fosse uma ou duas vezes por semana só, né? Então, eu era o responsável por isso, né? A gente trabalhava passe, 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 levantamento, 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 defesa, 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 né? Bloqueio, bloqueio, de formas separadas, né? Os fundamentos separados, né? E aí depois, nos outros dias, a gente conseguia juntar isso e então elas escolhiam às vezes 2 dias na semana para trabalhar só a técnica, né? E nos outros dias elas trabalhavam a parte tática, né? A parte do jogo propriamente dita. Cara, e isso ajuda muito, assim, isso me ajuda muito no indoor hoje também, né? Porque hoje, né, com o Brusa, né, aqui, o clube que a gente abriu aqui, eu consigo trazer muita coisa da praia também, né? A parte de recursos, de um modo geral, né? De você conseguir recuperar algumas bolas e posicionamento, equilíbrio. Então, eu acho, cara, como eu falei, são dois esportes totalmente diferentes, mas que podem se completar e um ajudar o outro sem menor sombra de dúvida. Muito, Muito bom. muito bom. A gente tem aqui no nosso clube algumas atletas que jogam indoor e beach, e dá para ver muito assim a diferença do raciocínio do jogo, como se diz, o repertório motor dessas meninas na quadra. Você às vezes até usa algum recurso, e não como recurso, mas como opção mesmo, né? Principalmente aqueles os cut shots, né? Você Isso, vê essas isso. coisas na quadra que vem da areia e que não é como último recurso, mas realmente como uma variação Uma daquele repertório que ela tentativa, tem. né? Uma Isso. tentativa de fazer aquilo mesmo. E é muito, muito interessante, né? É muito legal, muito legal. Feijão, manda Japão, ver. é... Perdão. E aí a sua entrada no vôlei de praia te abriu uma outra porta gigantesca que foi o Canadá, certo? Então, pô, você teve praticamente 6 meses de trabalho lá com a Brandy e com a Melissa, e junto com o Marcinho, né, que é o outro brasileiro que era o head coach da dupla. E como que foi a sua entrada nesse time do Canadá e como é que foi essa experiência aí até chegar nessa prata olímpica espetacular de vocês? Cara, eu arrisco a dizer assim, que foi uma das experiências mais legais assim da minha carreira, né? Show, muito bom. Na verdade, eu já estava 100% resolvido, né? Que eu não queria mais trabalhar, né? Nesse nível, né? De profissionalismo, de viagens e, né? Por tudo que a gente já falou Uhum, anteriormente. sim. Mas eu encontrei o Marcinho no Pan-Americano, no Chile, né, Uhum, em 2023. Ele como treinador da Melissa e da Brand, né, e eu como o treinador dos dois times dos Estados Unidos, Estados né, do Unidos. masculino e feminino. E a gente já se conhecia, né? Antes de eu vir, eu lembro que a gente fez uma reunião, fiz uma reunião com você até, eu Sim, lembro, sim. César, né? Falar da minha filha, eu fiz com ele também e tal. Ele Uhum, é um cara, né, que eu sempre gostei muito, assim, mas a gente não tinha tanta proximidade, né? uhum. E aí, a gente conversando lá, tal, ele falou, pô, e aí, como é que tá a vida, tal? Falei, cara, eu tô aqui porque me convidaram, eu acho que é uma oportunidade bacana, né? Você ser head coach né, de uma seleção americana nos Jogos Pan-Americanos,
No mínimo, para o currículo é bom, né? E a gente aí conseguiu uma medalha de bronze lá Verdade. com a Corinne e a Sarah. Eu falei, cara, mas eu vou ficar aqui até dezembro só, porque na época o Loyola já tinha saído, né, do programa do National Team para ir para a UCLA, que recebeu uma proposta realmente irrecusável. E eu continuei no programa sozinho por um tempo. Depois chegou um novo treinador, né, que eu respeito, que eu tenho admiração, enfim, mas que tem pensamentos muito distintos do meu, né? Assim, pensamentos diferentes, a abordagem do treinamento é diferente, a abordagem do jogo é diferente, né? Do dia a dia era muito diferente do que a gente vinha fazendo e do que eu imagino que seja, né, o correto, vamos dizer assim. Eu falei, cara, eu não posso continuar trabalhando com uma pessoa que eu não concordo com a filosofia, né? Independente da pessoa, né? Eu não concordo com a filosofia profissional do cara. E aí eu comuniquei na USA Volleyball que eu ia ficar até dezembro ajudando ele, né? Mas que a partir de dezembro eu ia sair, que eu ia tentar uma outra coisa e tal. E eu conversei com o Marcinho isso no Chile, né? No Pan-Americano. Falei, cara, eu estou lá até dezembro, depois eu vou sair fora e eu vou ver o que eu vou fazer. Na época eu estava no SVC, no clube, né? Eram os 2 empregos que eu tinha. Eu ia ficar só no SVC, aí eu ia ver que eu ia fazer depois. E aí, cara, no dia 2 de janeiro, tipo assim, passou o Réveillon, dia 1º é feriado mundial e tal. No dia 2 de janeiro, o Marcinho me ligou. Falou, vem cá, saiu mesmo da USA Voleibol e tal? Eu falei, não, saí, dia 31, acabou meu contrato e tal. Aí ele falou, tá afim de vir trabalhar comigo e tentar ganhar uma medalha? Mais uma? Aí eu falei, que isso, cara? Como é que é isso? Me conta aí essa história e tal. Aí, deu como uma é que coceira, faz? já deu uma história virou coceira. realidade. Aí eu falei, ele falou, cara, eu tô com a Melissa Brand do Canadá, né? As meninas moram na Califórnia, né? Eu treino em frente à minha casa praticamente, mas eu preciso de alguém para estar comigo. Ele é treinador da Pepperdine, né? O head coach da universidade, não tem todo o tempo disponível para estar com um time profissional. Ele falou, cara, eu preciso de alguém que eu confie, eu preciso de alguém que eu acho que vai agregar no nosso time, né? Na época, as meninas eram 4º ou 5º time do ranking mundial. Falou, cara, a gente é o 5º time do mundo e eu acho que a gente tem condição de brigar por uma medalha, né? Que seria uma medalha inédita, né? Para o vôlei feminino do Canadá, enfim, de praia. E eu acho, cara, que você pode me ajudar nesse processo. E aí a gente, cara, acordou, né? As borboletinhas na barriga que estavam dormindo e tal. Aí na primeira reunião que a gente fez, né, pessoalmente, ele me falou do projeto e tal. Realmente foi uma coisa que me motivou, né? Mas eu deixei bem claro para ele. Eu falei, Marcinho, isso é uma coisa que não estava no meu radar mais, né? E eu, cara, eu vou aceitar a tua proposta porque faltam 7 meses para a Olimpíada. Se você me faz essa proposta para 4 anos, né? Eu ia dizer não, porque eu conheço o processo, eu sei que é um processo duro, difícil, longo, e que eu não estou mais disposto a passar por isso. Mas como são 7 meses, eu conversei na minha casa, todo mundo me apoiou, falou, não, pai, vai, não sei o quê. Então, cara, eu tô contigo até o final da Olimpíada de Paris. Até o final, acabou a Olimpíada, acabou. Eu não vou continuar mais, porque tipo assim,
tô abrindo uma exceção na minha decisão, né? E foi assim, cara, assim que a gente começou o trabalho com as meninas, né? Ele já tinha falado com elas a meu respeito e me disse que elas, né, acharam uma ótima ideia, enfim. Eu tinha dado um treino para elas no Pan-Americano, junto com o meu time dos Estados Unidos, que estava lá. Né? A gente fez um treino junto, tal, que o Marcinho não tinha chegado ainda, e eu dei o treino. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a Melissa e com a Brandi. E aí a gente começou, cara. A gente teve uma reunião, depois todo mundo junto, né? E aí a gente começou no dia 15 de janeiro, foi meu primeiro treino com elas, lá na Pepperdine, na faculdade. E cara, foi maravilhoso, assim. Foram 7 meses, assim, 6 meses, 7 meses, né? Super intenso, mas que, cara, foram muito gratificantes, assim. O Uhum. final foi realmente muito bacana, muito Pô, legal. espetacular, cara. Espetacular. Foi Poxa, muito legal. Os caras, nossa, espetacular. E eu tive a sorte de acompanhar alguns treinos das meninas lá com vocês. E, pô, que espetáculo, cara. Fiquei muito feliz mesmo. E o Marcinho, né, que você citou, o Márcio Sicoli, ele é técnico da Pepperdine, que é o nosso principal rival aqui, na verdade. A gente joga contra eles o tempo inteiro. Mas é um grande amigo, um cara que me ajudou muito, muito no começo da minha carreira. Quando eu entrei no vôlei de praia, ele era o primeiro cara que eu ligava, cara. Ele é o primeiro cara que eu falava, Márcio, me ajuda aqui, cara. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E ele sempre abriu a porta para mim. Sempre, sempre, sempre. Ele foi técnico da Kerry Walsh, da Misty May, né? Um tempo. Depois técnico da Kerry Walsh, da April Ross, no Rio. Um cara que tem uma baita de uma experiência, super, super acessível, super. É um cara 10. E vai Foi, ser. E vai tá no nosso podcast em breve aí. Daqui a algumas semanas ele vai ser um dos convidados. Já eu, estamos, já tá no schedule. legal. Na verdade, como eu falei, eu não conhecia muito ele, né? Eu conhecia de oi, e aí, beleza, tranquilo e tal, mas eu não tinha uma relação assim profissional, né? Muito menos pessoal, né? Então hoje, cara, depois desses 7 meses, né, de convivência, né, junto ali, né, cara, ele se mostrou um cara assim muito bacana, assim, muito Uhum. humilde mesmo, de porra, ouvir opinião e trocar ideia e, Sim, sim. né, porra, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Né, porra, às vezes eu falo, cara, vamos por aqui, talvez seja melhor do que por ali. Você tem razão, vamos por aqui, né? Então a gente teve uma relação muito legal assim nesse tempo, né? Junto com as meninas, enfim, cara, foi muito prazeroso, porque uma Uhum. coisa é você trabalhar. O vôlei de praia é muito difícil, assim, né? Porque ele é diferente do indoor no sentido de que você é funcionário das atletas É na verdade. maior parte Uhum. do tempo, né? Aham. Atleta que te contrata, atleta que te paga, né? Mas, cara, em nenhum momento eu senti isso nesse período, né? Cara, as meninas acreditaram assim na nossa proposta, né? No nosso planejamento, cara, de olho fechado, assim, né? Isso é que me deu Espetacular. muito, muito prazer, assim, né? A Legal. gente, cara, eu acredito que a gente tenha sido o único time em relação aos americanos, com certeza, porque eu sei como é que as coisas funcionam, né? A gente treinava 2 vezes por semana, a gente treinava 2 vezes por dia, né? A gente treinava de 7 da manhã às 8h30, depois a gente treinava de 1h30 da tarde às 3. Cara, em nenhum momento as meninas chegaram mal-humoradas, ou de cara feia, ou questionando, ou, cara, é isso que está planejado? Vamos fazer. Então é isso, sabe? Cara, é bom demais trabalhar dessa forma, né? Assim, sem. Sem dúvida. É ruim quando você propõe um negócio, a pessoa vira a cara, não sei. Mas Uhum. não, cara, elas estavam o tempo todo, sim, 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 vamos, vamos. Cara, e eu acho que isso é que levou a gente, né, a esse resultado no final aí. Foi muito bacana. Muito bom. E vocês tinham na comissão técnica também o Michael Gervais, que é um dos melhores psicólogos do esporte do planeta. Esse cara é um animal, ele é muito bom, né? Cara, e que hoje eu posso dizer,
posso ter a honra de dizer que é o meu amigo, Esse né? cara é Porque espetacular, a espetacular. gente criou né, um time realmente, né? Sim, sim. Então, antes de cada jogo na Olimpíada, cara, a gente se fechava dentro do containerzinho lá, que era o vestiário, né? Uhum. Então, era eu, Marcinho, o Mike, as duas meninas e a Nicole, que era fisioterapeuta, Sim, sim. né? A gente tinha meninos que foram para lá, o pessoal da Canadá Voleibol, né, da Voleibol Canadá, que estavam dando suporte, meninos que ajudaram no treinamento e tal, mas nosso time eram essas 6 pessoas, Uhum. né? Cara, e hoje, quando acabou, vou te falar, cara, eu já participei de muitos times, de muitos anos, de muitas, né? Mas eu realmente, quando acabou, cara, eu fiquei um pouco saudoso, assim, sabe? Eu falei, Sim, sim, caramba, sim. cara, amanhã não vai ter treino da Brand e da Mel na praia, sabe? Alguma Pô, possibilidade de voltar atrás na decisão, Fiel? eu brinquei com o Marcinho, né? Eles brincaram no final, né? Conforme a gente ia passando, né? Quando a gente chegou na final da Olimpíada, eu falava isso, né? Eu usei até como é que eu posso dizer? Eu imitei um pouquinho o Escadinha na Olimpíada do Rio, quando ele falou quando a gente tinha que ganhar aquele jogo da França, Sim, né, sim. que ele falou que ele estava na UTI, que ele Sim, ia sim, sim. morrer como atleta, tal. Eu peguei um pouquinho isso como uma ideia, né? E Uma falei para ela inspiração. assim, a partir do jogo contra os Estados Unidos, né, a Kristen e a Tara, que era o primeiro jogo eliminatório. Na verdade, não. O primeiro jogo eliminatório foi contra a República Tcheca, que foi Era o o Lucky Loser, né? Luck Loser, né? Que a gente se classificou para jogar por 1 ponto. Se a gente tivesse feito um Caramba, ponto a menos, a gente ia sair da Olimpíada na fase de grupos. Olimpíada é É, muito doida. muito É doido, muito doido. cara. muito doido. Não, é a Que competição loucura. mais diferente que existe, né? Então, aquele jogo, se a gente perdesse, a gente estava fora, então foi a primeira final, né? Então a gente jogou 5 finais, na verdade. Hum, República Tcheca, aí depois veio Estados Unidos, depois veio a Espanha, depois veio a semifinal com a Suíça, até a final contra o Brasil, né? E eu todo jogo eu falava, ó, depois, se a gente não falava assim, se a gente perder, porque eu não tocava nessa possibilidade. Eu falava, ó, hoje pode ser o último jogo da minha vida, antes da minha aposentadoria, né, como um treinador de Olimpíada, né, olímpico, assim. Falar, hoje pode ser o último jogo, mas eu não quero que seja. Eu quero que tenha o jogo de amanhã. Se eu posso me aposentar hoje, mas eu não quero. Eu quero amanhã jogar de novo, porque tá tão legal essa convivência com vocês que eu não quero, né? E eu fui falando isso jogo a jogo, né? Cara, e foi do jeito que tinha que ser, né? A gente chegou ali muito perto, né, da medalha de ouro. Uhum. A gente fez um jogo incrível, assim, Jogaço, né? foi um A puta jogaço. gente jogo. Tá Foi um merda. a baita gente jogo. perdeu o primeiro set. Cara, a gente perdeu porque o Brasil é o melhor time do mundo, era o É. primeiro time do mundo desde sempre no ranking. Uhum. Tem a melhor jogadora do mundo, né, que é a Duda, que do Muito. meio do jogo para o final ela falou: vou resolver, e Ela resolveu. botou o jogo debaixo do braço, né? No final É, do primeiro set. eu Putz. acho que se a gente errou alguma coisa nesse jogo, foi realmente não ter esquecido um pouco a Duda, né? Uhum. Porque a nossa estratégia era começar o jogo nela, porque a gente tinha números e informações que mostravam para a gente que o início do jogo da Duda não era bom, né? A gente tinha números de toda a temporada dela Uhum. até então, e funcionou, porque a gente começou o Funcionou, né? jogo abrindo 8-2, né? E ela com dificuldade de jogar, mas a partir do momento que ela entrou no jogo,
talvez a gente tenha insistido um pouco ainda, né, em sacar nela, talvez tinha que ter esquecido ela e focado só na. Mas, cara, foi maravilhoso, assim. Eu Foi animal. Que não legal, tenho que legal. realmente isso para falar, né, do que poderia ter sido feito. Não, fez o que tinha que ser feito e acabou do jeito que tinha que acabar. Confesso que assistir essa final não foi fácil, porque como brasileiro, né? Para Mas muita cara gente, para dividido ali, muita pô, gente. caramba, torcer pro Fiapo e pro Márcio, mas ao mesmo tempo tem Brasil ali na parada, mas beleza, é isso aí. Isso Mas foi uma aconteceu com um história monte linda. de gente, cara. Eu recebi 300 mensagens falando a mesma coisa. Isso é animal. Bora, vamos seguir, vamos seguir. Mas aí, então, Fiapo, putz, cara, muita história legal. Mas aí tem Brusa, né? Um clube. Fala aí pra gente, Mostra a camiseta aí, aê, Brusa boa. Volleyball. Quem tá Como é vendo que, como pelo é que, YouTube tá vendo aí a como é camiseta que do Fiapo. surgiu a ideia do Brusa? Como é que são as pessoas aí que estão envolvidas no teu projeto? Conta pra gente um pouquinho. Cara, um clube de vôlei já era uma vontade, né? Desde que a minha filha começou a jogar no clube, né? Na verdade, eu nem tinha chegado ainda na Califórnia, mas a minha mulher já tinha falado comigo, falou, oh, cara, esse negócio aqui é um bom negócio, é um business, né? Incrível, assim. Vocês que moram aqui sabem como funciona, né? O Peter é Isso- diretor de clube, inclusive. Pois é. é, Então, as pessoas no Brasil não têm muita ideia, né, de como é, né? Fala em clube, né? é um negócio, né? É uma É uma empresa empresa. É um business, é né? uma empresa que presta um serviço de treinamento em voleibol e é diferente daquele esquema brasileiro que a gente tem, que é meio um modelo europeu, né? Que é uma instituição com vários esportes e tal. Aqui é um business mesmo, é uma empresa É. especializada em treinamento naquela modalidade. Mas manda ver. E que os jovens, né, as meninas e meninos, tal, pagam caro para isso, né? Exato. Né? Pagam caro no intuito de evoluir, crescer, né? E tentar uma bolsa de estudos num college, né? Numa universidade, enfim. E aí, quando a minha filha jogou, né, a Renata, ela jogou no Wave, que é um clube enorme também aqui na Califórnia, eu senti na pele, assim, né, como é que é, porque eu ganhava em real ainda no Brasil e tinha que pagar a mensalidade do clube dela aqui em dólar. Eu falei, caramba, não é fácil. Enfim, e aí, quando eu cheguei, né, em 2017, isso já era uma ideia, né, já era uma ideia, mas, cara, é, ainda bem que eu não fiz isso lá atrás, porque com certeza eu ia estar fadado ao fracasso, né? Porque eu morava em San Diego, onde tem dois gigantes lá, né? O Coast e o Wave. Eu não ia. Aqui para mim, na Costa Leste, todo mundo na Califórnia é gigante, viu? Todos os clubes aí são grandes. Aqui é tudo pequenininho. Mais ou menos, cara. O Bruce é muito pequenininho ainda. Ainda, Mas né? Ainda. Exato. Por Ainda. enquanto. não, mas a nossa ideia Já é vai ser um realmente gigante. crescer, né? Então, eu trabalhei, né? Eu comecei a aprender como é que funcionava essa questão do clube, né? Porque não é fácil, como você falou mesmo, é uma empresa, Hum. né, que tem milhões de coisas para, como qualquer outra empresa, né? Tem toda a parte burocrática, fiscal, né, financeira, né? A administração não é fácil. Então, a gente foi amadurecendo a ideia, né? Trabalhando e desenvolvendo as coisas que apareciam e tal, mas nunca, sempre sem perder o foco, né? De ter o meu clube, assim, a minha ideia, né? E aí eu fui convidado uma vez para vir dar uma clínica de vôlei de praia aqui em Temecula, onde eu moro hoje. E a gente tem um outro brasileiro aqui, o Coach Costa, né, que o César conhece bem também, Grande Neemias. Neemias. E ele tinha aberto
um clube de vôlei de praia dentro de uma escola, né? Porque ele tinha saído do indoor de um clube grande que tem aqui, que ele tinha se demitido, enfim. Ele abriu um negócio dele na praia e me chamou para tentar dar uma mexida com o negócio, fazer um oba-oba, uma coisa assim. Cara, e numa sexta-feira à tarde, a gente botou assim 48 meninas dentro dessa clínica, em 2 quadras de vôlei de areia. E uma fila de Uau! espera, e uma fila de espera gigante, né? E ele falou: caramba, Fiapo, não imaginava que fosse isso, porque eu não fiz propaganda nenhuma, eu só falei com os pais, algumas meninas, enfim, né? E, cara, a gente está com fila de espera e tal. Eu falei: cara, vamos fazer uma outra no sábado de manhã, né? Eu durmo aí, a gente faz na sexta-noite, eu durmo aí, a gente faz no sábado de manhã. Aí ele abriu essa outra no sábado de manhã e a gente botou mais 48 meninas diferentes, né, das que tinham ido na sexta. Aí, cara, foram 96 meninas, né, em 2 treinos. Pô, imagina, 48 meninas, 12 meninas em cada lado da Já é quadra. difícil no indoor, esse Pô, tanto de gente, imagina pois é. no beach. Mas foi legal pra caramba, correu bem, as meninas gostaram e tal. E aí, a partir daí, eu conversei com ele. Nesse dia, eu falei: cara, a gente tem um potencial absurdo aqui para montar um negócio, né? Eu sei que tem 2 clubes grandes aqui em Temecula, mas, cara, você é um cara de nome, todo mundo te conhece, você tem experiência, né, como diretor de clube, mais de 10 anos, e eu acho que, cara, eu estou aberto, eu estou disposto a, de repente, se a gente conseguir, né, fazer uma coisa junto, eu não tenho. A minha mulher sempre diz, né, a gente não é árvore, né, que tem raiz assim. Então a gente se muda, a gente vai, a gente, né? E a partir daí surgiu essa a ideia do Brusa, né? Por acaso eu tinha um outro amigo que não é do vôlei, mas que é um cara que trabalha com marketing, produção, tal, que também mora aqui, também é brasileiro, né? E nós fizemos uma reunião nesse final de semana ainda, nós 3, e resolvemos, falou: cara, vamos tentar criar o Brusa, né, que é o BR do Brasil e o USA dos Estados Unidos. Então, e aí a ideia surgiu aí, cara, e um ano depois a gente conseguiu, né, botar em prática e achar o nosso espaço. Mas a gente já começou, né? A gente já fez os tryouts das meninas mais velhas, né, da high school, de 15 a 18. Foi bom, a gente conseguiu montar 11 times de high school. 11 times só dos mais velhos. Só dos mais velhos. E agora, final de setembro, a gente tem o high school das meninas do 14 para baixo, né? Da middle school. Tryouts das meninas. Tryouts no final de setembro, E a gente está esperando fazer pelo menos mais uns 10 times. E aí a gente vai ter alguns times de meninos, provavelmente. Aliás, o tryout dos meninos é amanhã e domingo. Mas é uma coisa que a gente. Vocês sabem melhor que ninguém, né? O vôlei feminino aqui é infinitamente maior do que o masculino, mas se a gente conseguir montar aí 3, 4 times de menino, a gente está satisfeito. E agora, cara, eu tô aqui 100% em Temecula, 100% focado no Brusa. E aí brinquei com o Marcinho, né? Depois da Olimpíada, as meninas vieram: porra, você não pode se aposentar, você tem que ficar com a gente mais 4 anos. Porra, e o Marcinho toda hora falava para ela: não, eu vou convencer ele, eu vou convencer ele. Aí eu brinquei com ele, eu falei: ó, se você me ligar 7 meses antes da Olimpíada de Los Angeles, eu vou pensar com carinho na sua proposta. Ou Mas a partir... convence eles a mudar para Temecula, talvez. Não. Me deixa aqui quietinho. Me deixa aqui quieto. Melhor. Daqui, se ele me ligar 7 meses antes e houver a possibilidade, tem grande chance. Mas, por enquanto, eu tô bem aqui.
Show. E outra pessoa que está envolvida nesse projeto do Brusa é o William Mago, certo? Isso, aí no processo, né, Que já está a gente anunciado. fez, Estou falando isso a porque gente já está fez, anunciado. É. já está anunciado. Nós três, né, tivemos essa reunião e a gente começou a desenvolver, né, o business plan, né, as coisas que eram necessárias. E o William é um cara que, né, eu tive o prazer de trabalhar, né, na seleção aí no Brasil, e ele sempre mostrou essa vontade de morar na Califórnia com a família. Né? Ele falou, porra, adoro a Califórnia, o estilo de vida, maneira, tal, tal. E aí, como a gente precisava de mais pessoas, né, juntos, investidores, enfim, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Eu falei, cara, isso, tal. Ele ficou amarradão, né? Porra, tô dentro, né? E aí ele entrou junto com a gente. E a gente tem mais uma sócia que é a Thalita, né? Thalita, verdade. Que é uma das maiores vencedoras, né, do vôlei de praia Vôlei de mundial. Provavelmente só deve estar atrás aí da Walsh, da May, talvez da Larissa. Mas ela, cara, é uma das maiores vencedoras do vôlei de praia mundial, né? Do circuito mundial. E eles devem estar vindo, ela e o marido, né? Que é o Renato, que é o treinador dela. A gente espera que eles venham em 2025, que eles estejam aqui já. Legal. Boa. Muito legal. Muito bom. Boa. Então vamos seguir. Fiapão, a gente podia ficar aqui contando histórias por umas 8 horas ou mais. É verdade, é verdade. Mas vamos seguir. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Ataque e Defesa, que são algumas perguntas pré-determinadas que a gente faz para todos os nossos convidados. E agora é a hora desse quadro. Então vamos lá para o nosso quadro Ataque e Defesa. Beleza, então vamos lá. A primeira pergunta, Fiapão, é o seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, vocês lembram do meu tio, né, que eu falei no início da nossa conversa? Né? Em 96, quando eu recebi o convite para trabalhar, né, na seleção do Bernardinho, eu conversei com ele. Né? Ele é um cara que tinha muita vivência no meio do vôlei, né? Ele é um cara que abriu mão de ser treinador da seleção brasileira principal na década de 70, início da década de 70, porque ele tinha sido aprovado no concurso para ser professor da Universidade Federal. Olha, né? Então ele falou, não, o vôlei não vai me dar um pouquinho de status, mas esse emprego aqui é um emprego para o resto da minha vida. Né? Então o vôlei ainda não era remunerado como hoje, enfim. Então é um cara que eu respeito muito assim. Eu lembro, a gente estava na casa da minha avó, num almoço de família. Ele me pegou no braço assim, me levou para o quarto, fechou a porta e falou comigo. Ele falou: uma porta gigante se abriu na sua vida, né? Você chegou aqui por seus méritos, né? Você recebeu esse convite por méritos seus, mas tenha em mente que você vai estar entrando como é que ele falou? Num campo, né? Com um nível de competitividade absurdo, né? Onde as pessoas não medem esforços para serem os campeões. Né? Você vai estar num nível máximo de exigência do esporte, e isso requer alguns cuidados. Né? E aí eu lembro ele falando, mantenha a sua serenidade sempre, a sua humildade, né? E faça sempre o seu melhor, todos os dias. Né? E não deixe que um possível sucesso, né, influencie na pessoa que você é. Né? Então, cara, isso eu lembro disso como se fosse hoje. Né? A gente está falando de quase 30 anos atrás. Eu lembro dessa conversa, né, tal, e isso foi uma coisa que eu nunca esqueci. Né? E realmente eu tenho certeza que isso me marcou e
e faz ser quem eu sou, né? Hoje em dia. Muito bom. Muito. Espetacular. Uau. Os É, valores ali fazendo o alicerce de tudo, né? Os seus valores e princípios. Mas, é Fiapo, isso vamos lá. aí. Próxima pergunta. Qual é ou quais são ou seus livros de cabeceira, ou seus livros favoritos que você acha que a galera tem que ler? Cara, eu gosto muito de biografias, né? Eu leio biografias de atletas, de modo geral, né? De treinadores. Inclusive, pô, eu estou esperando um livro que já era para ter chegado e não chegou ainda. Vou até reclamar com a Amazon, que é o livro do Guardiola, né? Do treinador do Manchester City, né? Mas, cara, eu indicaria os livros dos tenistas, né, tops de linha e tal, eu li todos eles, Nadal, Federer, Agassi, Guga, Djokovic. Então, eu acho que o livro do Nadal ele é imperdível, assim, né, porque ele mostra um cara que venceu, né, é quem ele é hoje, né, quem ele se tornou, pela força da dedicação, do trabalho, né. Talvez ele, talvez ele não seja o tenista mais talentoso de todos, né? Mas com certeza ele é um dos maiores assim para sempre, né? Isso no livro ele mostra, o livro dele mostra o porquê que ele chegou, né? Onde ele chegou. É imperdível, eu acho. Muito bom. Show. E em breve virá o livro do Fiapo. Já tem um Ah, título, seu livro? mas esse livro é só de história Ah. engraçada, cara. Não, não Já na tem, já tem verdade, É por título? isso que já é sucesso, então, cara. não, Já é ele sucesso. mostra, ele mostra toda a evolução, né? Toda a campanha feita pela seleção masculina de vôlei de 2001 a 2016, né? Que foi um período que eu fiquei lá dentro, né? Então eu tento mostrar todos os jogos oficiais, né? Campeonatos e títulos, ganhou, perdeu, resultado dos jogos, enfim, né? E eu escrevendo, cara, eu me assusto assim, porque é impressionante assim o que esses caras fizeram, né? É louco. Cara, o Brasil ganhou 11 títulos seguidos das principais competições do vôlei mundial. Ah, louco. É, e Surreal. cada vez que eu vou escrevendo, eu vou descobrindo mais coisas, sabe? Além das 4 finais olímpicas seguidas, né? 5 finais de campeonato mundial seguidas. É muito doido, cara. Mas Agora, aí não. com uma certa Ah, distância, né, no tempo, desculpa te interromper, acho que não. eu fiquei imaginando como é que deve ser isso para você, uma certa distância no tempo, né? A gente, eu ouvindo aqui você falar disso agora, tava assim, cara, é uma aberração. Aberração, é É uma muito doido. aberração. É Assim, não estou muito dizendo, doido. né, que não foi sorte, não é nada disso, mas é uma aberração em termos de resultado que nós, como brasileiros, ficamos tão acostumados que a gente perde a dimensão de como é isso, é um ponto fora da curva, Não, esse Total. período, né? incrível, incrível. Cara, eu me arrisco a dizer que nunca nenhum outro time vai conseguir fazer isso, de nenhum esporte. Acho que não. É Difícil. incrível, é incrível. Eu vou botando assim os resultados, sabe, as coisas assim. É muito doido, porque vinha ganha, ganha, ganha. Aí perdi um jogo para Portugal de 3-0 na Liga Mundial. Falei, cara, como é que esse time perdeu para Portugal de 3-0, né? Com todo respeito a Portugal, mas Claro. era, sei lá, o último do ranking, né? Era o primeiro contra o último, que estava ali. Mas aí, cara, depois vinha assim 35 jogos sem perder, sabe? Era impressionante, cara, incrível. Nossa, Mas aí no sensacional. meio desses resultados tem umas histórias engraçadas. Esse é o Boa, objetivo do puta, livro. não. É. Muito bom. Fiapão, a próxima pergunta é: quem é ou quem são os seus mentores? Eu acho que eu desconfio que eu sei um deles. Tenho dois, né? Um pelo lado pessoal, né? Que é o meu tio Afonso, né? Esse Certo. que me orientou lá atrás e até hoje me orienta.
né? Hoje a gente se fala no telefone, eventualmente, tal, e ele sempre me dando, né, direções, enfim. Uhum. E o outro é o Bernardinho, né? Sem menor Claro. sombra de dúvida. Eu acho que Uhum. todo esse lado treinador, né? Que eu ainda estou aprendendo muito, né? Mas Uhum. eu acho que o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi com ele, né? E com os outros, né? Que estão, né? O Chico, Rubinho, Hélio, Sim, Tabás, claro. né? Todos que passaram por ali, mas ele como chefe, né, o cabeça, né, de Sim. tudo, Líder de sem tudo. dúvida é o meu grande mentor nesse lado profissional. Boa. Muito bom. Vamos lá, vou entrar uma questões mais filosóficas agora. Fiapo, se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria? Cara, eu acabaria definitivamente com o doping. Interessante. Eu acho que a gente tem histórias aí, né? Por exemplo, aquela final que a gente perdeu para a Rússia em 2012, né? Ganhando o jogo 2-0, perdendo e tal. Daquele time lá, pelo menos 4 ou 5 jogadores foram comprovadamente, né, foram comprovados que estavam dopados naquele jogo. Uhum. E nem por isso a gente ficou com a medalha de ouro. Então, não é uma coisa justa. Né? Então, se eu pudesse, eu arrumava uma forma. Eu sei que é difícil, porque parece que o doping está sempre na frente do antidoping, né? Eles estão. Mas se eu pudesse, eu deixaria o esporte limpo, né, para ganhar, para que o melhor realmente ganhasse. Só para ficar claro, né? O Fiapo não falou que libera para todo mundo e Pelo faz o que contrário, quiser. né? Justamente o contrário. Não, acabar com o doping, né, para Acabar. que as pessoas não se dopem, né? Boa. Muito bom, É isso muito aí. bom. Excelente. É, Fiapo, agora entrando numa parte um pouquinho mais pessoal. Do que mais você se arrepende? Cara, de algumas coisas que eu não fiz. Eu nunca me arrependo das coisas que eu fiz. Eu acho assim que a gente só acho que o pior sentimento que a gente pode sentir é o arrependimento, né? Hum. Falou, putz, eu não tentei fazer isso, pô, se eu tivesse feito o que, né? Então, das coisas que eu não fiz, com certeza, né? Em várias áreas, né? Não só na área do esporte, mas deixei de comprar uma coisa que poderia né, fazer um investimento que poderia Hum. mas aí por receio eu não fiz, eu me arrependo disso, né? Mas normalmente é isso, assim, se eu fiz, eu não me arrependo, eu fiz. Posso ter errado, Boa. mas eu fiz, eu tentei de O, alguma o, a- forma, o entendeu? Bom. arrependimento gera dúvida, né? E das coisas que a gente não fez. E essa Você nunca dúvida, vai às saber, vezes, é cruel, às vezes é É, cruel. verdade. Isso mesmo. Muito, exatamente. muito bom. É. E por outro lado, então, eu imagino que você deve ter vários, mas qual é o seu maior orgulho? Cara, eu acho assim, da educação que eu e minha esposa a gente conseguiu dar para as nossas filhas. Né? Eu vejo hoje, elas são mulheres hoje já, né? Resolvidas, né? Cada uma dentro da sua área, já trabalhando, enfim. Mas eu não vejo uma pessoa falando que falem, né, sobre elas, né, que não sejam coisas boas. Nossa, como elas são educadas, como elas são boazinhas, como elas são prestativas, como elas são. Então isso realmente é motivo de muito orgulho. Assim, eu acho que você, eu não sei, Peter, mas o César ainda tem uma menina, né? Quando você sente assim um dever cumprido, né? Falei, ó, cumpri o meu dever, elas já estão prontas Uhum. para seguir a vida delas. Esse, para mim, é o meu maior orgulho. Muito Eu bom. posso assinar embaixo, porque eu conheço a Renata e a Gabi, elas são meninas espetaculares. Muito bom. Que legal. Fiapão,
Agora, alguma coisa que ninguém sabe. Então, Momento revelação. Momento revelação, exatamente. Ninguém sabe que o Vou... Fiapo... Cara, que o Fiapo escuta Roberto Carlos no carro, quando ele está dirigindo. O rei. Eu sou fã, cara, eu sou fã do Rei, não tem jeito. Além Bom, do samba, né, que é uma música popular tal, mas Roberto Carlos, acredito que para as pessoas assim da nossa idade, não seja comum, né, mas ainda mais eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, enfim, cara, eu tenho muita admiração por ele e gosto muito das músicas dele. As histórias do Fiapo não vêm só do esporte, não, viu? Tem muita história aí Cara, com o Rei. você sabe que quando tem o especial de final de ano do Roberto, eu não sou muito fã, eu gosto das músicas e tal, mas eu não deixo de assistir, porque, cara, a banda que toca com ele no especial, e eu imagino que todos os shows que ele faça, a qualidade da banda é espetacular. Eu acho. Cara, eu fui ao show dele há pouco tempo em LA, né? No Kia Arena. Pô, sensacional, cara. O cara tá com 82 anos, cara. Porra, canta como se tivesse 20, 30. Impressionante. Legal. Melhor ainda, eu acho. A próxima vez que tiver um churrasco na casa de alguém, Fiapo, eu e o Fiapo somos parceiros aí. Eu toco e ele, o Fiapo canta. E aí eu vou tirar umas músicas do Roberto Carlos pra gente. Roberto Carlos. Boa, Olha lá, boa. vamos ver. Adianta me tentar me esquecer. Não, vamos deixar Olha pra lá. lá. Fiapo, próxima pergunta. Família é? Cara, a coisa mais importante na minha vida. Simples Tudo, é tudo. Simples, simples e poderoso. E na mesma linha, esporte é? A segunda coisa mais importante na minha vida. Boa, Espetacular. Muito bom. boa, boa. Muito bom. Ai, ai. Fiapo, papo muito legal, cara. Putz, a gente sempre pergunta para todos com quem a gente conversa. A gente quer continuar tendo essas conversas com mais gente e espalhar conhecimento, que essa é a ideia principal do Feijão e minha. E a gente quer conversar com mais gente. Então, indique para a gente 2 pessoas para vir aqui no Set Point Podcast para a gente bater um papo. Cara, eu não sei, assim, todas as pessoas com quem vocês já conversaram, né? Mas eu acho. Eu ia falar do Márcio, mas como o César falou que ele já está aí já está Já está engatilhado. eu acho que ele é um cara que pode contar muito boas histórias e acrescentar bastante coisa, né, para o podcast. Mas eu acho que eu indicaria duas assim, unanimidades na minha concepção, né, que foram talvez os dois maiores atletas que eu tenha trabalhado. Não na parte técnica especificamente, mas de um modo geral, né? Todos tiveram muitos e muitos atletas fantásticos e, né? Um seria a Fofão, que hoje é treinadora da seleção sub-17 do Brasil, feminina, e outro Sérgio Escadinha, que para mim é o Pelé do nosso vôlei. Não por acaso ele jogava com a camisa 10. Nossa, Espetacular. Muito bom. Muito bom. Então a gente vai usar o seu nome e esse episódio como influência para convidar. O Fiapo falou, agora vocês têm que ver, não tem, tem que não tem ver, jeito. pô, pode falar. São dois grandes amigos. Show. Fiapão, a gente tem aqui muitos, principalmente técnicos de vôlei que nos acompanham. Pessoa, desde o técnico de vôlei que trabalha na escolinha de vôlei de uma cidade do interior do Brasil, até técnicos de nível olímpico. Muita gente que trabalha com voleibol, direto ou indiretamente, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte, amantes do esporte, toda essa galera que tem nos ouvido e a audiência vem crescendo, graças a Deus. Deixa um recado para essa galera, por favor. Cara, pode parecer um pouco clichê, né? Esse negócio de não desista dos seus sonhos, vai atrás dos seus sonhos. Cara, mas isso eu acredito que tem pessoas que
que corram atrás e que não consigam chegar, né, onde elas gostariam, ou por falta de oportunidade, né, ou por, sei lá, uma escolha errada no meio do caminho. Mas o que eu posso dizer, cara, é que você precisa tentar, né? Você precisa realmente não ter medo de arriscar, de tentar. A tal da, né, sair da zona de conforto. Né? Eu tenho um quadro aqui no meu escritóriozinho, que ele está até aqui na minha frente, que está dizendo que mistakes are proof you trying. Os erros são provas que você está tentando. Né? Isso. Então, cara, não tenha medo, tenta. Né? Como a gente falou aí do arrependimento, né? Se você não fizer, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, né? Muitas vezes no meio do caminho é difícil, tal, mas se você, né, insistir, tal, você vai conseguir. Então, a história de não desista dos seus sonhos, né? Mas vá atrás, tenta, né? Não se arrependa do que você não tentou, do que você não fez, né? Se der errado, você vai estar num lugar. Se der errado, você volta para onde você está e tenta um outro Boa. caminho, ou tenta de novo, entendeu? Uhum. Mas não deixe de tentar. Isso eu acho que é o principal conselho, enfim, o que eu posso falar para todo mundo. Boa. Excelente. Peter, você quer fazer a sua primeiro? Passo. Beleza. Ó, porque é difícil seguir você depois, viu? Tem mais? Tem Piapo, mais? Não, não, é, agora a gente encerra. é, Ah. Piapo, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu fosse conversar com pessoas que conquistaram tanto quanto você conquistou e graças a não desistir e, Isso aí, e não, isso não aí. deixar de tentar, isso tem acontecido. E eu só queria, bom, te agradecer pelos anos que você abriu mão da tua vida pessoal para buscar o teu sonho e que ajudou a nós brasileiros, num país em que é tão difícil a gente se orgulhar de qualquer coisa, e a ter algo que a gente bata no peito e fala, não, isso aqui é Brasil, sabe? Você ajudou a construir, e a gente falou da aberração que foi essa seleção, essa geração, duas, praticamente, né, gerações, é, Três. três gerações Três muito gerações. vencedoras, Ah. e apesar de ser algo inimaginável no esporte, mas teve muita gente que estava lá ralando para fazer a coisa acontecer. E você estava lá. Então é inspirador ver que uma pessoa como você, que conquistou tantas coisas, também tem as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, mas que está aí disponível para conversar com a gente. É inspirador realmente. Você não precisa ser, a gente fala em inglês, você não precisa ser um dick para só porque você conquistou muitas coisas. Muito obrigado por essa prosa, por essa conversa. Eu desejo ao Brusa e a você muito, muito mais sucesso nesse projeto, em todos os projetos que você, porventura, venha a fazer. Que a gente só pode desejar coisa boa para quem é gente do bem, cara. Não tem, eu falo isso pro Feijão toda hora. Coisa boa acontece para quem é gente do bem. E eu desejo mais coisas boas para você. Muito, muito obrigado e muito sucesso, cara. Papai, Valeu, cara. como Obrigado. diz o próprio Fiapo, o Papai do Céu sempre ajuda. Fiapão, Sempre ajuda. cara, da minha parte, bom, primeiro, muito obrigado mesmo por dedicar esse tempo a conversar com a gente aqui e inspirar a nossa audiência com tantas coisas boas. Eu anotei algumas coisas aqui, tipo a resiliência, a disciplina, pegar as experiências que você teve com esse time dessa época de ouro do voleibol brasileiro e pegar essas experiências e usar nos seus novos desafios, todas essas
todas essas lições são muito valiosas. Agora, falando de você, cara, porra, primeira coisa que quando fala o nome FIAP, que eu tô conversando com as pessoas o nome FIAP, a primeira coisa que me vem na cabeça é que o FIAP é o cara mais vencedor que eu conheço. Não tem um time, uma situação que você participe que você não realmente faça diferença para o time ser realmente vencedor. É impressionante, impressionante. Isso é muito legal de ver. Outra é que todas as pessoas que se relacionam com você e você tem esse poder de criar bons relacionamentos por onde você passa, você é uma unanimidade para a galera. Tem poucas pessoas nessa vida que são unanimidades, e você é uma delas. E, cara, a gente trabalhou junto, né, na seleção americana, no clube, e o jeito que você trata essa ideia de time é realmente muito legal. E a coisa que mais me chama a atenção é a sua humildade, cara. A sua humildade é de se tirar o chapéu por tudo que você já conquistou na vida, tudo porque você já construiu no mundo do voleibol, seja na profissão de fisioterapeuta e seja agora na profissão de técnico, é impressionante os pés no chão que você tem, e isso é uma inspiração diária para mim. Toda vez que eu me sinto um pouquinho, eu penso em você e a humildade vem naturalmente para mim. E, cara, muito obrigado por tudo que você já fez por mim nesses poucos anos que a gente se conhece. A gente se conhece aí há quase 9 anos, talvez. E você já fez muito por mim e pela minha família. Tá certo? Então, muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento por tudo isso. Valeu, meus amigos. Fiquei até emocionado agora por tantas palavras bacanas. Mas é isso, cara. A vida é isso. A gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Ninguém é melhor que ninguém. Às vezes uns têm um pouco mais de oportunidades, outros menos. Uns aproveitam melhor as oportunidades, outros não aproveitam tanto. Mas é isso, cara. É um dia depois do outro, né? É uma coisa que o Bernardinho fala e que eu nunca também esqueci. Foi um dos aprendizados que eu tive, é que a gente nunca é melhor, né? A gente está melhor naquele momento, né? Perfeito. Então isso a gente não pode esquecer, né? A gente não é melhor que ninguém. A gente fez um bom trabalho, ganhou aquele campeonato, a gente esteve melhor naquele campeonato. Mas no dia seguinte, cara, começa tudo de novo. Não é porque eu ganhei ontem que eu vou ser melhor hoje, né? Eu fui melhor ontem. Eu tenho que me preparar de novo para continuar sendo melhor e melhor e melhor, não só profissionalmente, mas como pessoa também, entendeu? Então, a gente não leva nada, né? Daqui, né? O Silvio Santos agora, né, É faleceu essa verdade. semana, e ele fala isso, a gente não leva nada. Então, cara, eu acho que tudo que a gente tem, seja de conhecimento, de qualquer coisa, a gente tem que deixar aqui e tentar compartilhar, né, com todo mundo que está próximo, né? Então, é isso que eu tento fazer e viver um dia depois do outro, fazendo o que tem que ser feito, né? Nunca achar que está bom. Seja o dia que a gente achar que está bom, aí a gente estaciona e não vai para frente. Boa, é isso aí. Então, cara, sucesso demais no Brusa, que esse projeto seja mais um projeto de muito sucesso na sua vida. Eu estarei na torcida com certeza, Vocês visitarei vocês em breve. estão convidados, por Visitarei você favor. em breve estarei aí para Você está para 1h30 visitar. daqui, né? Uma hora e meia, Rapidinho. por Não tem, favor. não, não tem A gente só desculpa. vai acertar as Peter, você datas está um e pouquinho mais longe, mas também está convidado Se tiver uma quando casinha do quiser. cachorro aí, tô indo. É. Tem a gente lugar pode, aqui, pode a gente vir. pode conversar offline aqui, porque o Peter já estará aqui também. Mas isso Boa. aí, Fiapão, obrigado mesmo. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito, muito obrigado. Compartilha, deixa o like, é, espalhe esse episódio aí, que espetacular para todos os seus amigos, para a gente fazer crescer esse projeto cada vez mais, beleza? Obrigado, galera. Isso aí, galera. Deixa seu comentário, deixa o like, compartilha. Eu vou falar de novo aqui. E o mais importante, volte para conferir o próximo. Boa, Isso isso aí. aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu! Valeu.